Tesouro Nacional. Sabe o que isso significa? Que a maior parte dessas armas são de origem legal e caem nas mãos de criminosos quando são roubadas, por exemplo. Infelizmente, o mercado legal acaba abastecendo o mercado ilegal. Esse tipo de dado acaba ajudando a gente a entender que uma arma dentro de casa pode não só prejudicar a nossa família, como aumentar a violência da nossa cidade, do nosso país. Tire uma arma do futuro do Brasil. Entregue sua arma. Devolva. Não use. Mantenha. Tire uma arma do futuro do Brasil. Acesse entreguesuaarma.gov.br e saiba onde entregar e como receber sua indenização. Capital 95 está há 29 anos no ar, com uma equipe de profissionais empenhados 100% do dia a você, ouvinte, tocando alegria e vendendo seu produto de maneira séria e objetiva. Jornalismo de credibilidade, site moderno e interativo, alta tecnologia e equipamentos, estúdio de apoio ao vivo na Feira Central, shows e muitas promoções. Tudo isso fazem da Capital 95 uma rádio completa, única e exclusiva para você. A Golden Age Pousada Geriátrica está preparada para receber o seu idoso nos finais de semana, em suas viagens de negócio e também como morador efetivo. Ela é a primeira do estado a ter vigilância por câmeras monitoradas 24 horas, onde você pode acompanhar o nosso tratamento ao seu idoso. Consulte os preços para completar o nosso quadro de moradores. Golden Age, 3305-3642, 3305-3642. A dengue estará onde você estiver. Por isso, o agente de saúde visita a sua casa com frequência. Ele está preparado para achar os focos das larvas do mosquito até nos lugares mais difíceis. Receba, acompanhe, aprenda. Dengue se combate com atitude. Estado de Mato Grosso do Sul. Salve, salve, minha gente amiga, mais uma vez aqui pela Via Morena para a apresentação do programa Esporte em Foco. Como você bem sabe, o programa Esporte em Foco é apresentado diariamente a partir das 11 horas e 30 minutos ao meio-dia, sempre pela Via Morena, que é a primeira rede brasileira de TV via internet. Conosco brasiliatvweb.com, tvdourados.com, tvcorumbá.com, tvtranslagoas.com, tvaquidauana.com, tvcoxim.com e também tvnaviraí.com. Bem, no programa de hoje, praticamente eu fiz questão, digamos assim, de trazer, já que é diante da impossibilidade de convidar, de ser atendido com a presença do presidente da Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul, Dr. Francisco Cesário, aí eu fiz questão de trazer mais uma vez aqui ao programa
um dos vice-presidentes, o vice-presidente técnico da Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul, Marco Antônio Tavares, para que a gente possa aqui não discutir, mas enfocar o assunto do momento, essa celeuma do momento, tá? Que foi com relação a uma declaração do senador Delcido Amaral, com vistas às suas intenções de ajudar o futebol sul-mato-grossense. Marquinhos, mais uma vez, muito obrigado por tê-lo conosco. E aqui espero que nós possamos, não criticar, mas vamos debater, vamos abordar esse assunto que de repente foi até bom. Ganhou, acredito que foi um ponto a mais para o futebol sul-mato-grossense, que de repente voltou à tona em todos os canais, em toda a parte, só se fala nisso. Satisfação tê-lo conosco. Prazer enorme estar aqui, Jus. E na verdade é assim, a declaração do senador foi benéfica para o futebol, né? Se algumas pessoas quiseram fazer isso como prejuízo para a federação, prejuízo para o Cesário, prejuízo para toda a diretoria do Cesário, eu acho que o tiro saiu pela culatra, porque na verdade isso foi benéfico, mostrou mais uma vez que o futebol é um produto forte, realmente é um produto de alta qualidade e que nós estamos no caminho certo, né? Porque quando está ruim ninguém quer pegar, tá certo? Ninguém quer. Né? Por exemplo, o Taverópolis está aí encostado. Vê se alguém quer assumir o Taverópolis. Realmente, vê se existe um projeto de algum senador para assumir o Taverópolis, que é um clube histórico de Mato Grosso. Está sem dívida também, né? Sem dívida, tudo certinho. Tudo certinho. Né? Então, isso demonstra que nós estamos no caminho certo, o futebol vem crescendo, e eu sempre digo o seguinte, o projeto para o futebol nós temos. O que nós não temos é o investidor. Claro. Se o senador tem um investimento, vamos sentar e vamos discutir esse investimento, porque o projeto nós temos, né? Então, eu acho que foi muito benéfico para o futebol essa notícia. O que foi ruim foi a forma que foi dada. Certo. Né? Eu acho que a gente tem que respeitar, principalmente um senador da República, um senador que foi o mais votado do estado, um senador em que o futebol esteve junto com ele na eleição para senador, né? E essas notícias têm que ser dadas de uma forma mais séria. Mais séria, né? Eu falei ontem. Que isso é que chocou, né? Não é através de chegar no município e falar que tem um projeto para o futebol, né? Ele devia ter procurado a federação e dizer que tem um projeto para o futebol e falar para os dirigentes, porque a federação, Gilson, nada mais é do que um colegiado de dirigentes. Os dirigentes. Né? O presidente do comercial, o presidente do Aquidauano, o presidente do misto, o presidente do Águia, o presidente do Corumbaense, o presidente do Ponta Porã. Então é um colegiado. Ninguém é dono do futebol, ninguém é dono da federação. Os donos são os clubes. Os clubes. Né? E quando você diz que vai trazer um profissionalismo para o futebol, para a direção do futebol, isso quer dizer que os dirigentes que aí estão são incompetentes, são amadores? Não, a gente acompanha, sabe da dificuldade que é, né? A gente sabe, por exemplo, citar o caso do comercial, que foi para a Série B, né? Ficou sem fechado 2 anos. Realmente. O presidente atual assumiu o comercial, trouxe da Série B para a Série A, foi campeão estadual, né? Então tem que se respeitar esse trabalho de dirigente. Não é um dirigente amador que consegue isso. Né? É um dirigente profissional que sabe fazer futebol, que nós temos aqui uma gama de profissionais que são competentes. E quando você vê uma notícia dessa forma, isso sim chocou. Chocou, me entristece. Marquinhos, só para que o amigo internauta, quando eu vi essa notícia, o amigo internauta vai falar assim, esse assunto outra vez, não, para deixar bem claro para vocês, de uma vez por todas, que quando eu vi essa notícia no jornal, no site, Ive Notícia no domingo, na segunda-feira eu fiz questão de abordar. E como vocês bem sabem, primeiramente, eu não sou advogado e nem quis sê-lo também. Não tenho procuração para defender o Cesário. Mas, nem o Marco Tavares. Mas eu, mais ou menos, como eu milito aqui no futebol sul-mato-grossense, aproximadamente há 30 anos, então eu acho que eu sei quais são os trâmites para que o futebol tenha um presidente de federação. Mas eu fiz questão de trazer o Marquinhos aqui para que ele possa explicar detalhadamente para você, amigo internauta, como que é. O Cesário chegou lá, eu estou falando Cesário porque o Cesário é o atual presidente,
tá legal, mas eu não sou advogado dele, não, eu repito, e nem tenho procuração para poder defendê-lo. O Cesário chegou lá e sentou na cadeira, aí foi daqui, não sei daqui. Como que o Cesário chegou até a federação? Qual é o trâmite para poder chegar até a federação? Bom, na verdade, existe uma eleição. Uma eleição. Presidência. Quem participa? Eu posso votar? Só os clubes que participam do campeonato. Tá. Série A, Série B e amadores. Certo. E as ligas municipais formam um colegiado que elegem o presidente. Então, e qualquer time pode participar? Eu tenho um time de futebol. Eu posso. Filiados. Tá certo, então. Clubes filiados na federação elegem o seu próprio presidente. Então existe uma organização, existe um estatuto. Existe um estatuto que foi respeitado, que foi feita uma eleição até dezembro de 2014. Certo. A eleição, próxima eleição, é em janeiro de 2015, né? E tem alguns preceitos que têm que ser respeitados no estatuto. Por exemplo, tem que haver a indicação de pelo menos os clubes que são filiados para que o Gilson seja candidato na federação. Certo. Não é o cara chegar lá, cair de paraquedas e falar eu vou ser o presidente. Então existe um colegiado que diz, eu quero que o Gilson seja o nosso representante nessa eleição. E nessas duas últimas eleições, o Cesário foi referendado pelos clubes, né, e que houve uma eleição e que ele ocupa essa presidência nesse sentido, junto com toda a sua diretoria, da qual eu faço parte. Parece-me que foram ao todo 45 votos, né? 45 votos. A favor de nenhum. Né? Pois é, o colégio eleitoral de 45, ao total 45 votos, né? Aí o profissional são quem tem profissional tem um amador, profissional e um amador, mas quem tem amador, só o amador. Só amador, certo. Bom, por exemplo, digamos que aí o presidente da Federação de Futebol, Francisco Cesário, tenha ficado aborrecido, aí ele quer sair, pede a renúncia, e aí? Será eu não quero mais? Se ele renunciar, um dos vices assume. Então quer dizer que eu continuo impossibilitado de chegar e falar não. A federação não tem jeito. Não tem jeito. Não, a não ser que tenha uma renúncia coletiva da diretoria, aí a assembleia constituída pelos clubes vai indicar uma pessoa para representar organizar essa nova eleição e aí assim chamar a eleição. Então todo esse processo que foi levantado com essa questão do senador também não é um fato fácil, né? É um fato que, se acontecesse agora, por exemplo, a primeira medida seria paralisação do campeonato estadual. Claro. Nós estamos em plena vigência do campeonato, estamos fechados com uma rede de televisão, né, que representa aí talvez uma grande audiência. Sem dúvida, né? Com certeza. Nós estamos com os clubes todos organizados, inclusive já montando os elencos, coisa que há muito tempo em Mato Grosso do Sul não se tinha. Hoje nós conseguimos chegar nesse nível de organização. Nós temos a Série B já programada com 12 equipes. Nós temos todas as categorias de base organizadas. Então isso tudo ficaria a bel prazer de um novo presidente que duraria aí no mínimo, eu diria 60 dias para poder organizar. Então também não é assim, eu vou sair, vou tirar e vai sair e pronto. Tá, Marquinhos, bom, mas eu sou amigo do Ricardo Teixeira. E o Ricardo Teixeira pode tirar o Marquinhos da federação? O Ricardo Teixeira é da CBF. Não. Mas é da CBF, aí. Não, na verdade quem pode tirar é o presidente da federação, tirar o Ricardo Teixeira. Por quê? Porque da mesma forma que... Você é amizade com o Ricardo Teixeira, clubes, não vale nada, né? Legalmente é o seguinte, os clubes elegem o presidente da federação. E os presidentes da federação elegem o Ricardo Teixeira. Então, na verdade, não é a CBF que tira o Cesário, né? Existe legalmente a possibilidade do inverso, se houvesse essa condição. Hoje eu diria para você que o Ricardo e o Cesário são grandes amigos, como o Delcídio e o Ricardo, isso é notório que eles são grandes amigos também, né? E talvez essa amizade levou à precipitação dessas declarações do senador. Nós não temos uma informação concreta, se houve ou não esse contato, né? Mas eu conheço o presidente da CBF e conheço o presidente da federação, a amizade que os prende. Com certeza, se o presidente Ricardo tivesse um projeto para tirar a diretoria da federação, ele com certeza, o primeiro a ser comunicado,
não seria o senador, seria o Cesário. Claro, justamente. Então, E, aliás, e também se me falha a memória, o presidente da Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul, doutor Francisco Cesário, ele é presidente também daqui da região Centro-Oeste, parece, que congrega Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Goiás e Tocantins. Quer dizer que ele está à frente de uma instituição. Então não é porque eu tenho amizade com o Dr. Ricardo Teixeira que eu vou usufruir essa amizade para poder afastar você do cargo. Sem dúvida, e existe todo um processo de legalidade, né? Agora, outra coisa, Tavares, você ficou sabendo se por um acaso houve um contato do Dr. Francisco Cesário com o Ricardo Teixeira para tentar diluir ou acabar com essa dúvida, com esse disque-me-disque, ou não chegaram a conversar? Na verdade, ontem o Cesário fez um contato com a CBF, né? E amanhã ele está indo ao Rio de Janeiro e São Paulo. Já iria, de qualquer forma, para tratar sobre a Copa do Brasil. Os representantes do CEN e do Aquidauana já iria ao Rio, mas ele vai e com certeza vai ser tratado pessoalmente com o Ricardo Teixeira esse assunto, e eu acredito que isso vai ser encerrado e nós não vamos ter mais essa possibilidade de falar sobre retirada da diretoria, né? Porque é um negócio desagradável. Seria mais ou menos a mesma coisa, Gilson, de ter alguns investidores que queriam, né, investir em Mato Grosso do Sul, mas a condição seria tirar o governador André Putinelli e todos os deputados. Justamente. Né? Realmente você traçou um paralelo certíssimo então, com relação. Não existe essa possibilidade. Nós vamos dar um rápido intervalo e na sequência voltamos aqui com o Marco Antônio Tavares. Precisamos de um minuto da sua atenção. Sabemos que não é a melhor época para falar sobre algo tão sério, mas esse assunto não pode esperar. O crack é uma droga perigosa que tem causado graves problemas, porque ele causa dependência muito mais rápido. Por isso, fale com seus familiares e amigos sobre o assunto. Nunca experimente o crack. Ele causa dependência e Atenção, produtor rural, a guia de transporte animal GTA já pode ser emitida pelo seu sindicato rural. O governo do estado moderniza e descentraliza o processo de emissão da GTA e os sindicatos rurais estão sendo treinados e credenciados. Além dos escritórios do IAGRO, os sindicatos passam a emitir a GTA estando à disposição do produtor em qualquer dia ou horário do seu funcionamento. Menos burocracia e mais apoio a quem produz. Mato Grosso do Sul em pleno desenvolvimento. Bem, de volta aqui com o programa Esporte em Foco pela Via Morena, que é a primeira rede brasileira de TV via internet. Você sabe que nesse momento está na rede de internet mundial, né? Eu acompanho sempre o programa. Você acompanha? Tá legal. Muito obrigado pela audiência. Marquinho, então, bem, você acredita que esse assunto nós devamos pôr um ponto final para não ficar ainda queimando gordura, como disse o Vanderlei Luxemburgo uma certa vez, ou você acredita que ainda pode vir à tona alguma... Não, oficialmente não vê nada, não. Eu acho que o mais prudente, Gilson, é a gente aguardar, dizer assim, de todo o coração para o senador Delcídio, né, que eu particularmente sou um fã da atuação dele no Senado, na época da condução da CPI, né, dizer que a federação, o futebol, os dirigentes de clubes, né, a imprensa está aberta a qualquer projeto que venha somar. Né? Qualquer projeto que venha
mudar para melhor, eu acho que ninguém é contra. Claro. Né? Agora, o que precisa é ser colocado à mesa o que é e quais as possibilidades e quais são essas condições. Então, a federação, o futebol de uma forma geral, está aberto a isso. Eu acho que se o senador quiser, eu acho que todos os dirigentes podem se reunir com ele sobre a liderança do Cesário, né, vir aí a discutir um novo rumo para o futebol. Ótimo, nós vamos discutir qual que é o caminho, qual que é a proposta, o que cabe a cada parte, né, e o que vai custar, porque é muito fácil falar que o futebol está mal. Ah, mas o futebol está no fundo do poço. Óbvio que está no fundo do poço em comparação a outros, né? Mas se a gente tiver uma injeção de recursos, rapidamente nós vamos chegar onde os outros estão, porque nós sabemos fazer, nós temos qualidade, né? E nós temos, acima de tudo, nós arregaçamos a manga e vamos para cima. Então eu acho que esse assunto tem que ser tratado dessa forma, aberta, conversa, sem problema nenhum, mas nós vamos tocar a nossa vida. Nós estamos aí iniciando o campeonato estadual no dia 11 de fevereiro. Né? Nós temos muitas coisas para serem feitas, muito trabalho. A federação tem trabalhado 2 períodos, às vezes até 10, 11 horas da noite a gente tem trabalhado, mandado vários projetos para várias coisas que a gente acha importante, né? E que nós precisamos estar concentrado nisso. Então, esse é o foco. Certo. Aliás, você, amigo internauta que acompanha o programa, desde quando nós começamos aqui pela Via Morena, no dia 23 de fevereiro, por ocasião do jogo entre as equipes do Comercial e Vasco da Gama pela Copa do Brasil. No dia 24 de fevereiro, o Carlos Alberto de Assis, presidente do Comercial, participou do primeiro programa aqui na Via Morena. E na ocasião, ele disse que a diretoria do Comercial havia contactado com o jogador Petkovic e na época simplesmente ele pediu a quantia de R$300 mil para jogar aqui em Campo Grande. Claro, esse é o custo do investimento, né? Se você pegar um jogador do Corinthians, paga a folha de vários clubes aqui durante o ano todo. Então esse é um investimento que se faz em São Paulo. Esse é um investimento que se faz no Rio de Janeiro, né? Agora aqui se faz investimento sério. O Flamengo está com 2 meses de folha atrasada. Né? Nós não o Guarani. Exato. Houve uma retomada do clube do Guarani, o presidente, toda a diretoria foram colocados para fora por conta de uma má administração. E aqui no estado, Gilson, nós não temos notícia, pelo menos nos últimos 8, 10 anos, que algum jogador ficou sem receber, né? Que uma equipe inteira saiu sem receber, que o presidente abandonou. Então nós não temos esse tipo de má notícia, nós só temos notícias boas. Ô Marquinhos, e também, a bem da verdade, outra coisa que tem que ser dita de forma destacada, também para ocupar. Isso não vai acontecer. Eu falei segunda-feira, falei isso aqui, e falei ontem e reforcei com o Tavares hoje aqui. Isso não vai acontecer. Mas também tem um detalhe. Saindo, caso entrem pessoas novas na entidade, tem que ter um know-how também, né? Claro. tem que saber, né? Futebol é uma atividade humana, né? Eu não me proponho vir fazer o que você faz, porque eu não sou profissional nisso. Eu sou profissional de organizar evento. Eu sei como funciona, eu sei como funciona um evento esportivo, eu sei como funciona uma entidade esportiva e eu sei aonde que nós temos que dosar isso. E na verdade é o seguinte, né, Gilson? Às vezes você mata o paciente por remédio excessivo, né? Certo. A dose tem que ser exata. Então eu acho que a dose que nós estamos dando ao futebol é o que o paciente aguenta. Certo, tá legal. Marquinhos, agora vamos falar agora com relação a coisas boas. Coisa ruim vamos deixar de lado, se bem a verdade, eu sempre defendi aqui que o futebol vive de tititi. Mas quando o tititi positivo, né? O comercial está pensando em contratar não sei quem, é um tititi positivo, né? Claro. Um tititi que vai somar, vai polemizar de forma positiva, né? Quando é um tititi negativo, a gente tem que deixar de lado mesmo. E aí, você disse que o presidente deve viajar amanhã. Deve não, pode viajar amanhã, depois de ir para o Rio de Janeiro, já para ver com relação ao jogo da Copa do Brasil. Nesse momento, já teria mais ou menos quais poderão ser as equipes que poderão participar da Copa do Brasil, enfrentando os times mato-grossenses? Os times nós não temos, né? Na verdade, assim, existe uma vontade, o Cesário está indo ao Rio para acertar alguns outros detalhes, inclusive esse da Copa do Brasil, mas a gente tem, por exemplo, o Ceni, que é jogar com uma grande equipe, né?
e o Aquidauana quer jogar no seu próprio estádio. Então, em se acertando o jogo em Aquidauana no próprio estádio, obviamente que não vai comportar uma grande equipe, né? Tem que ser uma equipe bem mediana para pequena, né? Para que a gente possa ter o jogo lá em Aquidauana. Mas é uma aspiração dos dirigentes, é uma aspiração da cidade, que quer ver no seu estádio o jogo do Aquidauana numa Copa do Brasil. É um sonho do prefeito, é um sonho dos vereadores, então isso tem que ser respeitado, né? E o Ceni, como já tem um know-how em participação em Copa do Brasil, já disputou inclusive com o Fluminense, né? 5-3 Copa do Brasil, 5-3, ganhando de 3-0, né? A gente existe um indicativo que pode ser uma equipe grande. Obviamente que com essa classificação hoje do Campeonato Brasileiro, a gente já tem algumas equipes que podem compor isso, que não disputarão a Libertadores, porque as equipes que disputam a Libertadores não disputam a Copa do Brasil. Então a gente já tem, né, em caso Flamengo ficando fora, o Palmeiras ficando fora, tem o caso da Ponte Preta, que é uma grande equipe, tem o Sport, tem vários clubes de nome, né? O Bahia, nós temos vários clubes, o Grêmio, o próprio Internacional, que já jogou Copa do Brasil aqui em Campo Grande e jogou em Chapadão do Sul, né, contra Certo. Então a gente tem vários clubes de futebol brasileiro que pode compor essa tabela com os nossos times aqui, um grande time. Obviamente que tudo isso vai depender do entendimento da CBF, né? Nós já vencemos aquela etapa, Justo, de será que Campo Grande, será que Dourados comporta um jogo desse? Nós já demos mostras ao mundo que nós temos capacidade de organização, né? Então, quanto a isso, a gente não se preocupa. Hoje nós temos aí tanto o Morenão como o Douradão, os dois em condições de receber uma grande equipe. O Douradão praticamente mais da metade reformado já, né? Com uma estrutura fantástica de jogo. A população quer receber um jogo da Copa do Brasil. Então, eu acho que esse é o encaminhamento que o presidente vai fazer lá no Rio. Ele tem uma reunião também com o presidente da Federação Paulista para tratar alguns assuntos, inclusive a própria Copa. Nós começamos dia 4 de janeiro a participação na Copa São Paulo de Juniores, né? E a gente tem esse contato com o presidente, uma visita amigável. O Marco Polo, amigo pessoal do Cesário, pediu para que ele fosse lá para conversar e estreitar essa amizade. Certo. Agora, você falou em estádio. E tem até uma entrevista com o presidente João Garcia, vamos mostrá-la amanhã, provavelmente. Ele garantiu para o amigo internauta que o estádio Noroeste Aquidauana ele já replantou o gramado. Sim. E está construindo 8 cabines de rádio, inclusive com internet, para poder facilitar o trabalho da Via Morena, principalmente, da Rádio Difusora também, que usa muito internet hoje em dia. Aliás, tudo é internet hoje em dia, bem da verdade, sim, né? Tudo é internet, né? E estava pleiteando a troca da cobertura. Você tem alguma notícia mais oficial com relação ao estádio Noroeste e se o mesmo pode comportar um jogo da Copa do Brasil? Na verdade, vamos imaginar que a gente não tivesse nenhuma reforma da final do estadual até o início da Copa do Brasil. Certo. Comportaria uma equipe pequena, né, onde a gente tinha esse projeto lá. Obviamente que já foi feita uma melhoria no gramado, já foi feita uma melhoria para receber a imprensa, provavelmente seja feita a troca dessa cobertura que você citou, e aí não daria tempo para a construção do projeto que já está viabilizado, que é uma arquibancada onde nós construímos aquela arquibancada tubular na final do estadual, que ela seja de concreto, né? Como o Madrugadão, né? Como o Madrugadão, né? E como está sendo feito em Rio Verde. Também? Rio Verde, o estádio vai ter esse tipo de arquibancada também, que seria mais ou menos a que a gente tem no Ceni. Seria mesmo mais ou menos essa estrutura. Como não vai dar tempo até a Copa do Brasil, eu acredito que a gente tem aqui da Aquidauana uma possibilidade de fazer um jogo com uma equipe média ou uma equipe de menor porte, para que a gente possa ter esse pedido da população lá, da diretoria do clube, de ter uma Copa do Brasil, porque isso é história, né? Vai entrar na história da Aquidauana, como entrou na história de Viema, como entrou na história de Naviraí, como entrou na história do Águia, né, em Rio Brilhante, da SERC, de receber o Internacional, e todo mundo dizia na época que o Internacional não jogaria em Chapadão.
E jogou, foi bem recebido, nós tivemos lá 3-1, né? 3-1, mas 3-1. assim, foi uma felicidade enorme para a cidade, com fotos, inclusive de gremistas com o time do Internacional. Então esse, Gilson, essa é a magia do futebol. Sem dúvida. Essa é a magia que nós temos no esporte, de poder atender aspirações que muitas vezes a política não atende. Certo. Agora, Marquinhos, montando uma estrutura belíssima, tal como foi montada aquela por ocasião da decisão do estadual sul-mato-grossense, aí couberam lá 5 mil pessoas. 5 mil. Aí como pode, por exemplo, se caso a federação consiga uma equipe de pequena, assim... Não, nós levamos e viemos ano passado o Náutico. O Náutico, que hoje foi vice-campeão da Série D. Está na Série A. Está na Série A. Está na Série A, o Náutico é bem lembrado por você. Começou essa ascensão jogando com o Iviema lá em Iviema. Né? Nós temos possibilidade, várias, Ponte Preta, Esporte, Náutico, né? O próprio Grêmio, o próprio Internacional, a Portuguesa, então nós temos o Paulista de Jundiaí, que foi campeão da Copa Paulista agora, que já foi campeão desse campeonato, da Copa do Brasil, foi representante brasileiro na Libertadores. Então nós temos essas várias possibilidades, Gilson. Eu acho que o importante de tudo isso é a CBF saber que nós vamos ter aqui a garantia para que esses clubes venham e sejam bem tratados e que o jogo seja decidido dentro das 4 linhas. Né? Então, você sabe que a preocupação nossa com a imprensa, realmente, a gente tem essa atenção de ter um bom atendimento para a imprensa, porque eu acho que a terceira perna do futebol é a imprensa. Né? Então, a gente caminha para isso. E outra coisa, e para o Aquidauana, no caso, é claro que a torcida aquidauanense terá conhecimento, terá ciência de que não pode sediar um jogo lá com Aquidauana e Flamengo, Corinthians, eles têm essa consciência. Agora, se caso essas estruturas que nós comentamos aqui rapidamente seja concluída realmente, um time mediano, digamos assim, mediano, mas no bom sentido, não no sentido pejorativo, vai ser importante porque vai ser a cidade, o time que estará fazendo parte dos anais da história do futebol brasileiro. Né? Nós temos um exemplo disso aí, e eu acho que esse é o projeto que aqui da UANA quer. O Misto jogou com um time da Paraíba lá em Três Lagoas. Certo. Tá certo? Passou pela primeira fase e veio no Morenão jogar com o Corinthians. Então, de repente, aqui da UANA cedia essa primeira fase, o Aquidauanense tem possibilidade, porque o time é muito bom, passa pela primeira fase e numa segunda fase a gente tem a realização de um sonho, de um outro sonho, de jogar com uma grande equipe aqui, talvez no Morenão, em Dourados, aí a gente tem outras possibilidades. Agora, esse projeto o Cesário está construindo, né? Eu sempre digo que essa parte o Cesário, ele é campeão, né? Eu admiro essa questão dele, porque ele sabe articular, ele tem esse conhecimento e tem o respeito da CBF. Né? Então, quando o Cesário chega na CBF, a CBF sabe que ele não vai pedir nenhum absurdo. Né? Ele vai pedir uma coisa que é concreta e que nós possamos realizar. Exemplo disso, Brasil e Venezuela, em 40 dias nós realizamos um jogo da Copa do Mundo. Tá legal. Marco Antônio Tavares, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação aqui no programa e espero que, de uma vez por toda essa celeuma que foi criada aí, tenha sido dizimada realmente, dizimada ou dissipada, qualquer dízimo que você queira empregar aí, tá aí que o futebol sul-mato-grossense, a partir já do dia 1º de dezembro, porque os times já estão montando seus elencos, seja forte, tal como foi na temporada de 2011. Muito obrigado, Marquinhos. Eu agradeço e eu também acho que eu comungo com essa ideia sua. Nós temos aqui, futebol já é difícil fazer, né? E se a gente ficar dividindo força, é muito mais difícil. Eu acho que as pessoas têm que vir a somar, né? Ninguém pede para casar com ninguém, né? Nós pedimos apenas que me respeite, como eu respeito você e você respeite o outro, dentro de cada um da sua capacidade, dentro de cada um do seu cargo e dentro da responsabilidade de todos. Eu acho que isso que é crescer no futebol. Tá certo. Portanto, para você, amigo internauta, muito obrigado pela sua audiência. Lembrando que esse programa será reprisado às 18h30
Renovo o convite para que esteja conosco amanhã, a partir das 11h30. Continue na programação normal da Via Morena, porque daqui a pouco tem o programa Sérgio Cruz. A todos, muito obrigado.